4h34, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a PEC dos benefícios, adiou a análise do texto, viu? O relatório de Danilo Forte foi lido no colegiado, mas um pedido de vista coletivo adiou a votação na madrugada desta quarta-feira. A expectativa é que a votação aconteça amanhã. Pois é, e vai ser cercada de polêmica, porque essa PEC, obviamente, tem mobilizado aí muitas críticas, principalmente, né, Juliano, sobre a questão dos possíveis impactos eleitorais, quem que estaria lucrando com a questão da aprovação dessa PEC. Qual a avaliação que a gente pode trazer para o ouvinte a respeito desse assunto? Olha, é inegável, qualquer pessoa que acompanha política no Brasil, entende minimamente do funcionamento da sociedade, sabe que o motivo, o grande interesse que passa ali na cabeça dos deputados e senadores tem conexão com a eleição. Ouvinte, vamos ser sérios aqui. Vamos ser muito, muito sérios e corretos. Olha, a guerra da Ucrânia já aconteceu tem algum tempo. Nós estamos vivendo essa situação, esse ciclo de pandemia e a economia sofrendo já há 2 anos. Então, assim, agora que eles precisam desse regime emergencial para todas essas iniciativas, olhe bem, a emergência que tem passado na cabeça de alguns deputados e senadores é a emergência que tem aqui em outubro, é a emergência eleitoral. Tanto é que o ciclo desses investimentos está planejado até dezembro. Ninguém está discutindo aqui medidas que vão estruturar para proteger as pessoas mais frágeis e mais pobres de forma duradoura. Então, assim, ninguém está discutindo a necessidade desses benefícios, mas que tem um caráter eleitoreiro nesse tipo de votação, tem sim. Os deputados e senadores estão preocupados em voltar para suas bases eleitorais com a mão cheia de bondades, dizendo, olha, estamos cuidando de vocês. Agora, e eu faço um alerta, muita gente fala, é o presidente que quer ser visto como o intermediário dessas bondades. Olha, ele pode até ter isso dentro dele, como uma vontade, alguns assessores podem estar falando isso para ele, mas quem está faturando de verdade em cima dessas questões, Rafa e Escola, são os deputados e os senadores que têm batido no pé dizendo, o Congresso é que está resolvendo. Talvez por isso Paulo Guedes até deu um apelido pejorativo para essa PEC, inclusive, né, que tem bastante gente usando nas redes sociais, mas como a gente fala, o mundo das redes sociais e o mundo real, ele tem uma barreira, né, inclusive o mundo do Twitter para o mundo da vida real, que é a PEC Kamikaze. E ainda sobre esse assunto, o líder do governo, Ricardo Barros, defendeu nessa mesma sessão, a sessão de ontem, que o governo federal banque os custos da isenção do transporte público para pessoas idosas. Vamos ouvir esse trechinho. Temos o pagamento do comando do Estatuto do Idoso, que diz que idoso não paga transporte coletivo, e quem hoje paga a passagem do idoso é o usuário, ou também pobre, que usa transporte coletivo e no rateio da sua tarifa paga pelos que não contribuem. Então o governo faz agora uma justiça, fazendo com que o governo federal, que impôs a regra do Estatuto do Idoso, cumpra a obrigação de pagar esse transporte, tirando esse peso do outro usuário que hoje rateia estes não pagantes na sua tarifa. Está coberto de razão, tá? O Ricardo Barros, nesse ponto, está coberto de razão. Por quê? Porque os deputados, senadores, o governo federal muitas vezes faz aquela bondade e joga a conta para os outros pagar. Isso é muito comum na política, tá? Você fazer gentileza com o chapéu alheio. Então, vale a pena o ouvinte lembrar, toda aquela discussão das tarifas de ônibus, todas essas gratuidades, olha, a gratuidade do estudante, a gratuidade do idoso, a gratuidade daquele, do outro e tudo mais, todas elas são pagas ou por todos os outros usuários do sistema de transporte ou através dos subsídios que são dados pelos municípios. Então, de algum jeito ou de outro, o usuário ali do município paga a conta. Então, nesse sentido, esse é um tipo de benefício, um tipo de correção que deve acontecer. O governo federal, que impõe a norma, que impõe a gratuidade, deve colaborar sim. E não só nesse caso, mas em todas as outras bondades que às vezes o governo federal e deputados fazem e deixam de novo para a população pagar a escola.